E aí, meninos, bom dia. Só tô... Cadê eu? Aí. Estão me ouvindo bem? Vou liberar aqui. Tá me ouvindo bem, menina? Tô ouvindo bem. O microfone eu não consigo ouvir, ele tira o som do... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. O seu microfone dá para ouvir bem? Dá sim. Apareceu uma mensagem na tela aí que eu não sei o que é. Tá de erro aqui. Vou tirar o seu som aqui, tá? Tá. Tá vendo aí uma mensagem vermelha, preta com amarelo, vermelho na tela? Uhum. Apareceu uma mensagem de erro aqui. Não sei que mensagem é essa, não. Bom dia, pessoal. Só estou esperando, né? Acho que tem mais gente para entrar, mais umas 3 ou 4 pessoas. Vamos dar só um minutinho, se bem que já está passando a hora. Eu vou esperar só um pouquinho e a gente já inicia. Marta, você está me ouvindo? E Marta, está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ok. Depois você fecha o seu áudio, por favor. Bem, tem 2 pessoas ainda que fizeram inscrição. Eu me lembro aqui, 2, não 3, e ainda não entraram. Mas já são 9h33, né? Então vamos começar? Pessoal, bom dia, né? Eu queria pedir, então, para quem tiver com o áudio aberto para poder fechar, para não ter interferência, tá? Na minha tela está ao meu lado direito, tem um nome aí, né? A Daniela, minha sócia aqui no escritório, e ela vai estar ajudando a gente aí como moderadora. Então, se tiver alguma dúvida, por favor,
né? Se você levar o seu mouse lá embaixo da tela, tem lá a opção, né, de desativar o seu áudio, de desativar o seu vídeo. Às vezes, né, a pessoa não quer que a gente fique aparecendo no vídeo, tem como desativar o vídeo. E tem o chat. Então, pelo chat, você manda a sua pergunta, a Daniela vai estar acompanhando, porque eu não vou ter como acompanhar em função da exposição, né? Mas nós teremos momentos específicos para poder fazer pergunta, né? Isso precisa ser assim para que a aula transcorra de uma forma tranquila e todo mundo consiga compreender. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a participação de vocês em nome da Acolhe Vida, né, um momento difícil que todos nós estamos passando, e a Acolhe Vida faz um trabalho muito importante, principalmente nesse momento. A Marta conhece lá o trabalho de perto, né? E então eu gostaria de fazer esse registro e agradecer em nome da Acolhe Vida. E eu vou mostrar para vocês aqui, no nosso primeiro slide, ó, tem o telefone aí, caso você queira se tornar um apoiador constante, né? Eu faço a minha contribuição mensal, tem um rapaz que vem aqui no escritório para poder buscar a minha doação. Então, se você quiser se inscrever e está ajudando a Acolhe Vida de forma mensal, ligue para a Agnes, né? Fale com ela que ela vai colocar os seus dados lá e o coletor vai passar a fazer essa visita para estar mensalmente colhendo essa contribuição. Então, vamos lá. O nosso curso hoje, então, é sobre a renda mensal inicial com foco aí na revisão da vida toda. Por que que antes de falar da revisão da vida toda, a gente precisa entender a renda mensal inicial? Né? Porque ela vai mexer com isso. A revisão, o objetivo dela é justamente alterar a renda mensal inicial. É justamente que seja feito um recálculo da renda mensal inicial. Então, antes, eu vou, só para que vocês tenham uma ideia, eu vou mostrar aqui uma carta de concessão de uma cliente que nos procurou para poder fazer a revisão da vida toda. Mas olha só, por que que é preciso entender? O advogado que trabalha com direito previdenciário, que principalmente que quer fazer a revisão da vida toda, ele precisa bater o olho na carta de concessão e conseguir extrair as informações principais ali, até para não ficar perdendo tempo, ok? Então, vejam bem, olha que interessante. Essa pessoa, né, a cliente dessa carta de concessão, obviamente eu apaguei aí os dados dela, né, o nome e os dados do benefício. Ela, na verdade, o filho dela é advogado e me pediu para poder fazer o cálculo. Me perguntou quanto que eu cobrava, eu dei o preço, né, aí ele iria fazer a ação sozinho. Mas olha só como que as coisas acontecem, né, e como que a gente tem um vasto ramo de cliente aí que não sabe da situação que está passando. Vejam bem, essa mulher, aposentada como professora desde 2011, julho de 2011, tá? E aqui já vai uma dica. Quando for olhar a questão da decadência, vai por essa data aqui, ó, a data da concessão do benefício, depois eu vou explicar por quê. Então, vejam bem, dando uma olhadinha rápida nessa carta de concessão, a gente já percebe algumas possibilidades de trabalho. Vejam aqui, atividade principal. Se teve um cálculo de atividade principal, é porque, eu vou passar devagar, porque eu não sei a forma com que está passando aí para vocês. Então, se teve um cálculo de atividade principal, teve também um cálculo de atividade secundária. E aí nós vamos ter uma outra revisão, chamada de revisão das atividades concomitantes, né, que aí seria assunto para uma outra oportunidade. Mas é só para ilustrar e para mostrar para vocês a importância de conhecer o cálculo do benefício previdenciário. Então, vamos voltar aqui, ó.
que a gente tem aqui? São quais os conceitos que a gente vai precisar entender e que a gente vai aprender aqui hoje? A gente precisa entender o que é salário de contribuição, né, que está aqui destacado em vermelho, né, que é o valor do salário do funcionário, né, ou do trabalhador, de modo geral, que vai entrar lá no cálculo do benefício dele, no chamado período básico de cálculo, o PBC. O INSS usa muita sigla, né, o próprio instituto, né, é uma sigla. E então a gente tem que entender e saber trabalhar com essas siglas. Então, aqui a gente vai ter a primeira sigla, ADIB, tá? Data de início do benefício, que nesse caso se confunde com a DER, data de entrada do requerimento. Então, como que foi preenchido o período básico de cálculo? O que é PBC? É aquele período, né, em que vai ser observado a existência de contribuições para poder se fazer o cálculo. Certo? Então, o período básico de cálculo dela aqui, teve início em 2001, fevereiro de 2001, ok? 125 contribuições. Então, o período básico de cálculo dela tem 125 contribuições, inicia em fevereiro de 2001 e ele vai até o mês imediatamente anterior à data de início do benefício. Vejam só, junho de 2011. Junho de 2011, um mês imediatamente anterior à data de início, que é julho de 2011. Isso é PBC, isso é período básico de cálculo. Ok? Aqui ainda, nós vamos ter, e aí, outra observação. Vejam bem, a cliente procurou, ela quer fazer a revisão da vida toda, ou seja, ela quer incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 94. Aí, quando você vê uma carta de concessão dessa, poxa, a lei diz que as contribuições têm que o período básico de cálculo tem início em julho de 1994. Por que o período básico de cálculo dessa cliente está iniciando em fevereiro de 2001? Tem alguma coisa errada aqui. Então, é situação de ser analisada. Olha só, ela é professora, incidiu o fator previdenciário, e vejam como o fator previdenciário foi cruel com ela, tirou dela mais de 50% do benefício. Esse 0,47 significa que ela recebeu 0,47 da média, ou seja, 47% da média. Né? Olhem, observem como o fator previdenciário foi cruel aqui. E aí, aqui já tem uma oportunidade de trabalho, porque o STF está com essa questão da incidência ou não do fator previdenciário na aposentadoria do professor em representativo de controvérsia, em repercussão geral, aguardando julgamento. Ok? Aqui a gente vai ter ainda salário de benefício. O que é salário de benefício? Vejam bem, salário de benefício ainda não é o valor que eu vou receber a título de benefício previdenciário, não. Tá? Ele é uma parte do cálculo. O salário de benefício é a média das contribuições, a média do meu período básico de cálculo, dos salários de contribuições encontrados no meu período básico de cálculo. Ok? O que eu vou receber, então? Aí vai estar lá no final. Né? Vejam que ela teve várias atividades concomitantes. Professora, né, trabalhou em várias escolas ao mesmo tempo. Aí por isso que tem esses cálculos de atividade secundária. E nenhum deles vai chegar até julho de 1994. Esse parou em 2004. Certo? Então, bateu o olho na carta de concessão dessa aqui, gente, tem revisão para fazer. Não essa da vida toda, necessariamente. Mas viu lá que está escrito lá, atividade principal, atividade secundária, tem revisão para fazer, e revisão boa, que é a revisão das atividades concomitantes. Né? Porque essa não tem como ser ruim. A da vida toda a gente vai observar que tem que tomar um certo cuidado. O que eu queria mostrar para vocês aqui é isso. Aqui, no final do cálculo, é que vai estar o valor que ela vai receber. Chama renda mensal inicial, a nossa famosa RMI, renda mensal inicial. Vai ser o salário de benefício vezes o coeficiente. O que é coeficiente? Coeficiente é um multiplicador definido pela lei, dependendo do benefício. Como o benefício do professor é um benefício
de aposentadoria por tempo de contribuição, o coeficiente dele é 1. A aposentadoria por invalidez, o coeficiente é 1. E o que significa dizer que o coeficiente é 1? Significa dizer que é 100% do salário de benefício. Então, nós teremos situações em que a renda mensal inicial será igual ao salário de benefício, mas nem sempre. Como, por exemplo, no auxílio-doença. O auxílio-doença, a renda mensal inicial é de 91% do salário de benefício. Então, numa carta de concessão de auxílio-doença, vocês vão encontrar aqui nesse coeficiente 0,71. Desculpa, 91. 0,91. Ok? A gente vai ver uma outra carta de concessão aqui depois. Por que disso aqui, pessoal? Só um parênteses. É assim que aprende direito previdenciário. A gente só aprende direito previdenciário fazendo. Eu tive a felicidade de fazer uma pós-graduação em que 90% dos professores eram advogados. Então, eu tive um curso muito prático. Eu brincava que todo final de semana que eu ia para a aula, voltava com uma situação do escritório resolvida. Porque a gente precisa ver as coisas acontecerem no direito previdenciário para poder entender melhor. Então, é por isso que eu estou mostrando essa e depois vou mostrar mais uma. E nessa outra que eu vou mostrar, vocês vão ver que o coeficiente é 0,87. Por que isso? Porque na aposentadoria por idade, a próxima carta de concessão vai ser de uma aposentadoria por idade, a lei determina que a renda mensal inicial ela vai ser de 70% do salário de benefício, mais 1% a cada ano de contribuição. Então, isso quer dizer o quê? Quando você olha o coeficiente de uma carta de concessão, igual nesse exemplo que a gente vai ver depois, que está lá 0,87, é porque essa pessoa trabalhou, ela teve 17 anos de contribuição. Os 70, que a lei já determina como marca inicial, e mais 1% a cada ano. Então, se lá tem 87, é porque foram 17 anos, ok? A gente vai voltar nesse assunto mais adiante. Até aqui está tudo bem? Se tiver alguma dúvida, anota aí no nosso chat, A doutora Daniela vai me ajudar a controlar e aí a gente vai abrindo esses momentos para poder tirar eventuais dúvidas. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos slides para a gente entender direitinho isso. Deixa eu diminuir isso aqui. Quem está aparecendo na tela aqui para mim é a Daniela. Tá aparecendo direitinho os slides, né? Então, beleza. Olha só, os conceitos, que a gente precisa entender, então, para começar essa brincadeira. Salário de contribuição, como eu falei para vocês, é aquele valor que vai incidir lá que vai aparecer no seu CNIS, que vai aparecer na carta de concessão, que vai ser usado para poder fazer o cálculo da média. E o que é salário de contribuição? É aquilo que eu recebo, é a base de cálculo da minha contribuição previdenciária. Eu, como advogado, o contribuinte individual, ele tem uma certa liberdade, porque, ao contrário do empregado que tem a sua contribuição já retida pela empresa, por obrigação legal, a lei determina que seja assim, o profissional autônomo ele tem uma liberdade. Então, ele vai pagar, a título de contribuição, 20% dentro de um limite mínimo, que é o salário mínimo, e um limite máximo, que é o teto da Previdência. Ok? Então, se eu pago, por exemplo, hoje uma guia de R$600, quer dizer que o meu salário de contribuição é R$3.000. Ok? PDC, período básico de cálculo, início das contribuições e até o mês imediatamente anterior ao início do benefício, a data de início do benefício. Isso chama período básico de cálculo. É o tempo, aquele tempo definido na lei, que você vai usar para poder fazer o cálculo do benefício previdenciário. Só um minutinho, que parece que tem alguém chegando agora, não. Ok?
Salário de benefício, como eu disse para vocês, é a média aritmética dos salários de contribuição e a renda mensal inicial vai ser o salário de benefício multiplicado pela alíquota, pelo coeficiente definido em lei para cada benefício. Certo? Tranquilo, então, até aqui, podemos continuar? Então, vamos ver como que a lei regulamentou essa situação. Tá? Qual que é a lei, então, que nós vamos trabalhar? A Lei 8.213, de 1991. É a lei básica, é o plano de benefícios da Previdência Social. Nós temos, para trabalhar com direito previdenciário, a gente precisa conhecer necessariamente pelo menos 3 instrumentos. A Lei 8.213, que é o plano de benefício, a Lei 8.212, que é o plano de custeio da Previdência Social, e o Decreto 3.048 de 99, que regulamenta essas duas legislações. Então, como que a Lei 8.213 regulou o cálculo do benefício? Na verdade, não é como a Lei 8.213, é porque essa lei é a lei que regulamentou o direito previdenciário depois da Constituição Federal, mas antes, desde a década de 60, 70, com a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, já a forma de cálculo já era essa. Vejam bem, eu coloquei aqui uma regrinha para poder ilustrar, para a gente poder entender. O que o artigo 29, na redação original da Lei 8.213, dizia? Ele dizia que o salário de benefício será a média dos últimos 36 salários de contribuição, dentro de um período máximo de 48 meses. Então, o que era necessário fazer? O segurado implementou os requisitos para concessão do benefício, né? Cumpriu a idade, o tempo de contribuição. O INSS vai pegar os últimos 3 anos, 36 meses, para poder fazer o cálculo, certo? Vamos supor que dentro dos últimos 36 meses, dos últimos 3 anos, o trabalhador não tenha 36 contribuições. Às vezes ficou desempregado algum período, ou às vezes era um profissional autônomo, teve alguma dificuldade, não pagou a contribuição em determinados meses. A lei autorizava, portanto, ir puxar mais um pouquinho, voltar um pouco mais atrás, até 48 meses, para poder encontrar essas 36 contribuições. Uma vez encontradas as 36 contribuições, era feita uma média simples. Somava tudo e dividia por 36. Ok? Então, aí embaixo está a redação original do artigo 29. Redação original, isso já foi alterado, tá, pessoal? Estou fazendo aqui um histórico para a gente poder entender como que a gente vai chegar na revisão da vida toda. E aí, o que aconteceu nessa época? E ainda acontece, de hora ou outra aparece alguém falando em querer aumentar o valor da contribuição para poder ter um benefício melhor, né? As pessoas até hoje ainda têm essa ideia, está faltando 3 anos, então eu vou aumentar o valor das minhas contribuições. O que acontecia? O trabalhador ia vivendo a sua vida, pagando as contribuições de forma moderada, com valores mais baixos. E quando estava faltando, né, chegava próximo dos 3 anos ali da aposentadoria, ele elevava o valor das suas contribuições. Isso acabava gerando um benefício bom, com um valor bom, mas que não tinha correspondência, não encontrava equilíbrio com o seu histórico contributivo. Ok? Então, o governo percebeu isso, né? Percebeu que a Previdência estava sendo prejudicada e disse, nós temos que encontrar uma forma de que o benefício previdenciário seja um reflexo da vida contributiva do trabalhador. Então, a gente tem que mudar essa situação. E aí, o que foi feito? Então, em 1999, né, essa situação da Lei 8.213 perdurou, então, até novembro de 1999, quando nós tivemos aí a famosa Lei 9.876. Ela foi apelidada de Lei do Fator Previdenciário, mas dava para dar um nome pior para ela. Vocês vão ver.
Porque foi ela também que trouxe para o ordenamento jurídico o fator previdenciário. O que essa lei disse, então? A partir de agora, não vamos mais usar os últimos 3 anos. O cálculo do benefício vai ser feito com todo o período contributivo. Desculpa. Com todas as contribuições do trabalhador. Só que, obviamente, que essa lei só poderia valer dali em diante. Eu fiz aqui duas regrinhas só para poder ilustrar essa situação. Vejam bem, a Lei 9.876, portanto, alterou a redação do artigo 29, né, e o artigo 29 passou a dizer que o salário de benefício seria a média dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Está grifado aí porque a gente vai precisar dessa informação adiante. Então, vejam bem, por que 80%? Né? O governo considerou aí, o legislador considerou aí que durante a vida a pessoa pode, né, ter uma dificuldade de fazer contribuições menores, pode ingressar num emprego novo com um salário mais baixo. Então, o que acontecia? 20% das menores contribuições eram eliminadas do cálculo. Tá? Dizer que a média, que o salário de benefício é a média dos 80% maiores salários de contribuição, implica dizer que os 20% menores estão fora do cálculo, estão excluídos do cálculo. Né? E aí eu coloquei só para poder ilustrar. Vamos imaginar um período básico de cálculo com 20 contribuições, né? Você vai excluir 4 e usar 16, certo? Sua média vai ser feita com as 16 maiores contribuições. Coloquei uma outra reguinha aí com um período básico de cálculo com 30 contribuições. É só um exemplo, tá, pessoal? Com 30 contribuições, 20% de 30 é 6, nós vamos excluir 6 e elas podem estar em qualquer parte do meu período básico de cálculo, não necessariamente no início, no meio, no fim, tá? Escolhe, são 6, eu posso tirar 6. Pega as 6 menores e tira do cálculo. Ok? Então, essa foi a ideia da Lei 9.876, de 26 de novembro de 99. Fazer com que o benefício previdenciário encontrasse um equilíbrio com a vida contributiva do segurado. Mas e aí, vem a seguinte questão. E para os segurados que já vinham contribuindo, que já estavam próximos de se aposentar ali em novembro de 99, né, que já tinham um histórico contributivo anterior a novembro de 99, já que a lei vai valer só dali adiante. Então, foi criada uma regra de transição. O que é regra de transição? Quem trabalha com direito previdenciário está sempre ouvindo essa expressão. Né? Os servidores públicos também ouvem muito essa expressão, porque lá no regime próprio de previdência tem muita regra de transição, desde 98, né, com a emenda constitucional número 20. São regras criadas para poder vigorar durante um determinado período de tempo e para atender uma determinada situação que seria muito prejudicada com a nova legislação. Então, toda regra de transição tem como objetivo diminuir os efeitos danosos daquela alteração legislativa que está sendo promovida, certo? E aí, o que a Lei 9.876, lá no seu artigo 3º, trouxe para resolver essa situação? Ela disse que então, ela implantou a regra geral, 80%, salário de benefício igual a 80% dos maiores salários de contribuição de todo o período, e disse, mas para quem já está inscrito, para quem já está no sistema, né, para quem já é contribuinte da Previdência, agora em novembro de 99, o cálculo da média vai ser feito a partir de julho de 1994. Tá? A partir de julho de 1994. Então, ficou determinado que você teria um marco inicial em julho de 1994, pegaria todas as contribuições até a data
de entrada do requerimento, aqui, ó, até a DIB, excluiria as 20% menores contribuições. Ok? Então, exclui tudo que está antes de julho de 94 e ainda exclui 20% das menores contribuições. E esse cálculo vem sendo feito desde 1999, né? Porque vocês, vamos imaginar, né, que quem está aí cumprindo hoje 35 anos de contribuição, se inscreveu na Previdência antes de 99, né? O homem 35 e a mulher 30 se inscreveu antes de 99. E as aposentadorias por idade também concedidas aí até antes da reforma, né? Até novembro de 2019, foram todas utilizando a regra de transição. Ok? Só para a gente... Eu coloquei aqui um outro exemplo, tem vários, tá, gente? Tem vários exemplos de regra de transição na legislação previdenciária. A reforma que a gente passou agora, ela tem 4 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição. Então, eu coloquei aqui só mais um exemplo para a gente poder entender o que é regra de transição. Esse quadrinho aí é o quadrinho que está lá no artigo 142 da Lei 8.213. Ele foi criado quando surgiu a carência de 180 meses, né? Porque antes não tinha, né? Era questão de idade, lá na década de 70 e tudo, era questão de idade. Então, o que a lei determinou? Que na aposentadoria por idade, né, o trabalhador ele tem que ter no mínimo 15 anos, ou seja, 180 meses de carência. Mas precisava-se estabelecer, né, uma regra para quem já estava próximo de se aposentar. Então, vejam bem, como que funciona essa tabela aqui. É interessante a gente falar dela, porque ela ainda pode ser usada, né? Nós tivemos aqui uma ação em que a senhorinha já tinha lá 76, 78, se não me engano, de anos de idade. Então, para ela não era exigido 180 meses de carência. Tá? 180 meses de carência vai ser exigido só para quem completou a idade a partir de 2011. Se a pessoa, né, o homem, completou 65 anos, por exemplo, em 2005, ou a mulher, né, completou 60 anos de idade em 2005, a carência para a concessão do benefício vai ser aqui de 144 meses. Então, isso é um exemplo de regra de transição. Ela vem para beneficiar o segurado em função de uma alteração legislativa. Então, vamos voltar aqui. Como é que está? Tudo bem aí? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, já disse, coloca aí que a gente tenta esclarecer. Vejam bem, eu tenho aí o artigo 3º, né, que eu mencionei para vocês, da Lei 9.876, que criou, né, que modificou a redação do artigo 29, né, e para quem? Aqui, ó, para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação dessa lei, ou seja, para quem já estava no sistema, para quem já estava contribuindo, né, determinou que a média fosse feita com as contribuições a partir de julho de 94. O problema, né, eu disse para vocês que essa lei ela pode receber outras denominações, e além de ter feito isso, além de ter criado o fator previdenciário, ela trouxe essa regra que ficou conhecida como a regra do mínimo divisor. Uma regrinha bem complicada e bem também danosa, bem drástica para o segurado. O que ela diz? Parágrafo 2º do artigo 3º. No caso das aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial, o divisor considerado no cálculo da média não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência julho de 94 até a DIB. Então, como é que funciona isso, pessoal? Julho de 94 até 2010. Eu coloquei os exemplos ali, a gente vai voltar no slide. Quantos meses tem dentro desse período? De julho de 94 até o mês imediatamente anterior ao benefício. Tem 100 meses. Então, na hora de fazer a média, você vai ter que ver quantas contribuições tem aí dentro, somar e dividir por, no mínimo, 60.
Não pode dividir por, no máximo, 60, não pode dividir por mais do que isso, a não ser que tenha as contribuições, ok? Se dentro do período de 100 você tiver 100, você vai fazer a média normalmente. Agora, se dentro do período de 100 você tiver um número muito pequeno, você vai sofrer um prejuízo muito grande, porque o seu mínimo divisor é 60. Vou voltar aqui que a gente vai entender isso melhor. Olha só. Primeiramente, né, eu já estava esquecendo aqui, primeiramente, por que 60%? O legislador quis encontrar uma equivalência, né, uma certa paridade com a regra anterior. Então, a lei estava sendo alterada em novembro de 99. Né? 36 meses, né, ele pegando aí de julho de 94 a novembro de 99, teria algo em torno aí de 60 contribuições, mais especificamente 65, né? E 60% de 65 dá 39, estaria perto aí dos 36 que era exigido. E também porque em julho de 94 que houve a mudança do Plano Real, foi quando começou o Plano Real, né? A moeda que nós temos até hoje. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar uma situação de hoje, tá, pessoal? Às vezes alguém pode estar falando assim, nossa, mas e a reforma? Mudou isso, não tem aposentadoria por tempo de contribuição mais e tal. Sim, a reforma mudou, gente, mas a reforma, né, valendo daqui para frente, e trabalho de revisão é com benefício antigo. Né? Então, a gente está falando aqui das situações anteriores à reforma, das regras anteriores à reforma, porque é com ela que a gente vai trabalhar. Né? E também não dá para entender a reforma se não entender como funcionava antes. Então, coloquei um exemplo aqui, ó, só para poder ilustrar, para a gente poder entender. Julho de 1994, né, o termo inicial definido pela lei, a maio de 2020. Vamos imaginar que a pessoa, né, vai se aposentar agora, maio de 2020. Tem 245 meses nesse período. 60% de 245 é 147. Isso quer dizer, então, que 147 é o meu mínimo divisor. E vejam o que vai acontecer. Imaginemos um segurado com 200 contribuições. Você vai usar somente as 80% maiores contribuições, como a gente já viu que a lei determinou. Então, tem um descarte de 20%. A sua média, então, vai ser feita com 160 contribuições. 160 é maior do que 147, então a sua média vai ser uma média normal. Soma os salários de contribuição de 160 meses e divide por 160. Agora vamos imaginar um segurado que com 180 contribuições, ou seja, com período mínimo, né? Ele cumpriu os requisitos de 15 anos, 180 contribuições, que é a carência mínima. Os 80% de 180, né, vai ser 144. Isso quer dizer, então, que eu vou usar 144 contribuições. Ocorre que eu não vou poder dividir por 144 para ter uma média normal. Né? Eu sou obrigado a dividir por 147, que é o mínimo divisor. Então, o que aconteceu, né, durante o tempo? Quanto mais longe a gente fica de julho de 1994, pior fica o cálculo. Por isso que essa revisão ela surge agora, né? Ela foi julgada, a tese foi acatada pelo STJ em dezembro, então ela é relativamente nova. E por que demorou tanto? Porque lá no início, quando a lei foi criada, ela atendeu o objetivo dela, né? Mas com o tempo o cálculo passou a ficar muito prejudicial ao segurado. Né? Eu trouxe aqui duas falas desse autor aí, ele é procurador federal e autor tem um livro de cálculo muito, muito bom. Veja só o que ele diz, ó, sobre regra de transição, para a gente entender e aqui já começar, né, com os fundamentos da ação de revisão da vida toda. Seria admissível a regra de transição do parágrafo 2º caso possuísse vigência pré-determinada. Marco final poderia ter sido, por exemplo, né, estabelecido aí com 5 anos.
ele diz que destoa por completo da semântica previdenciária a criação de regra de transição mais gravosa, justamente aos que se filiaram há mais tempo. Ou seja, a regra de transição ela não pode prejudicar o cidadão, o segurado. Então, se dentro do sistema previdenciário está vigorando duas regras, uma regra geral, que está lá no artigo 29, inciso 1 da Lei 8.213, e a regra transitória do artigo 3º da Lei 9.876, o INSS deveria fazer os dois cálculos e conceder ao segurado o melhor benefício. Ok? Então, o que acontece? No fundo, essa revisão da vida toda nada mais é do que o direito ao melhor benefício. A gente vai voltar, o slide ficou aqui um pouco à frente, a gente vai voltar nesse assunto. Vamos só terminar de entender, portanto, o nosso histórico de alteração legislativa em relação a cálculo de benefício previdenciário. Então, o que nós tínhamos até novembro de 2019? A famosa regra de transição, que a gente já entendeu, né, que determinava o cálculo do salário de benefício com base na média dos 80% maior do salário de contribuição a partir de julho de 94. Tá aí a regrinha para poder ilustrar. Aí vem a nossa famosa reforma da Previdência. Aqui nós estamos passando, né, por ela e que vamos sofrer as consequências dela. O que ela fez? Ela conseguiu piorar o que já não era lá grandes coisas. Por que ela conseguiu piorar? Ela disse que agora não tem mais essa história de descarte de 20% das menores contribuições, de usar só as maiores contribuições, não. Agora vão usar todas as contribuições. Aí alguém poderia dizer assim, então melhorou, né? Nós vamos usar todas, 100%, né? O salário de benefício é a média de 100% do salário de contribuição, fica até bonito, né? Só que isso aí, pessoal, nada mais é do que uma forma realmente de piorar o valor do benefício, tá? Isso já foi feito pelo INSS há alguns anos atrás, se não me engano, em 2009, né, por ali, em que baixaram um decreto, né, dizendo que o cálculo seria feito dessa forma. O cálculo da pensão por morte, da aposentadoria por invalidez, seria feito dessa forma, com a utilização da média de 100% do salário de contribuição. Isso foi judicializado, deu origem à famosa revisão do artigo 29, né, que eu fiz muito dessa revisão quando comecei a trabalhar com o previdenciário, foi a partir dela que eu comecei a aprender sobre cálculo, né, em que o objetivo dessa revisão era justamente de impedir a utilização de 100% do salário de contribuição, de todo o salário de contribuição. Era para que houvesse o descarte das 20% menores, certo? Essa revisão, ela praticamente acabou, porque o INSS acabou fazendo um acordo com o Ministério Público Federal de São Paulo, mas ainda está pagando, né, e vai pagar os atrasados, a diferença dessa revisão de forma administrativa ainda até 2022. Então, não tem muita novidade nessa questão aí, não. Aliás, né, só de curiosidade, eu não fiz esse estudo detalhado, mas os especialistas aí, né, quem participou de forma mais firme do estudo da Previdência, afirmam que na reforma da Previdência foi para dentro da reforma da Previdência 14 teses de defesa da Procuradoria do INSS. E uma delas foi essa situação aí. E aí eu coloquei um exemplo para poder ilustrar, né, como que isso vai funcionar. Antes da reforma, eu coloquei antes da emenda constitucional, né, o salário de benefício, já que era 80% das maiores contribuições, eu iria excluir, né, no nosso exemplo aí de 20 contribuições, eu vou excluir as 20% menores, ou seja, eu vou excluir 4, né, as menorzinhas de valor menores, 1.000, né, e 2.000. Vou somar tudo e dividir por 16, que é 80% do período base de cálculo. Então, eu teria uma renda de R$ 4.500.
nesse mesmo exemplo, não excluindo nada, ou seja, não excluindo as contribuições menores, eu teria que dividir por 20, né? E teria uma renda de R$ 3.850. Ok? Então, até aqui, nós tratamos do histórico tá? Tem um chegando atrasado aí, do histórico da evolução, né, do cálculo previdenciário. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, falar, Daniela, tem alguma coisa. Agora a gente vai entrar na historinha da revisão da vida toda efetivamente. Deixa eu só, Arimaté, por favor, se não tiver nenhuma dúvida, isso, seu áudio. Vamos dar continuidade aqui, então, e entender que história é essa, então, de revisão da vida toda. O que a revisão da vida toda quer? Qual que é o objetivo da revisão da vida toda? Afastar a regra de transição e fazer um novo cálculo com a regra geral. Certo? Então, eu quero tirar, juiz, a regra de transição, ela me prejudicou. Preciso mostrar para o juiz que ela me prejudicou. Se o meu cálculo, o cálculo do meu benefício tivesse sido feito com a regra geral, com a regra permanente, a regra que está na legislação ordinária da Previdência, né, que está lá no artigo 29, e que está sendo usada, né, para outros segurados, né, que inclusive vieram depois, começaram a contribuir depois de mim, né? Então, não é justo que eu seja prejudicado por essa regra de transição, eu quero que seja aplicada a regra permanente. Afasta a regra de transição, aplica a regra permanente. Esse é o objetivo da revisão da vida toda. Qual que é o principal argumento dessa revisão? A regra de transição não pode prejudicar o segurado. O objetivo da regra de transição é amenizar, né, e não agravar o dano trazido por uma alteração legislativa. Ok? Então, ainda, né, sobre os fundamentos da revisão da vida toda, como eu já tinha adiantado, ela nada mais é do que uma defesa do princípio do direito ao melhor benefício, né, que já foi uma tese que já foi acatada pelo STF e que consta, inclusive, da instrução normativa do INSS. Né? Quem atua mais na área previdenciária, né, já deve ter ouvido dizer que o INSS não respeita a Constituição, ele respeita a instrução normativa. E lá na instrução normativa, no artigo 687, diz que o INSS deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientar nesse sentido. Ok? O STF, né, já disse também, no julgando o tema 334, que envolvia essa discussão do direito ao melhor benefício, que para o cálculo da renda mensal inicial cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais para a aposentadoria. Essa situação aqui, pessoal, é um tipo de revisão que eu particularmente nunca fiz, não, mas o que o STF decidiu lá foi o seguinte: a pessoa implementou os requisitos para aposentadoria num determinado mês e ano, mas não quis se aposentar. Ela continuou trabalhando e posteriormente veio a fazer o pedido da sua aposentadoria. Só que aí ela observa que se ela tivesse se aposentado antes, né, o benefício seria melhor. Isso em função de aplicação de índices de correção monetária, em função, às vezes, de aplicar ou não o fator previdenciário, por exemplo, né? Então, o INSS diz que sim, que inclusive esse Hermes Arraes, ele fala no livro dele que o INSS deveria fazer da data de implemento dos requisitos até a data que a pessoa efetivamente pediu o benefício. Se tiver, por exemplo, 20 meses, o INSS deveria fazer 20 cálculos,
entendeu? Ele chega para poder ilustrar, né, e exemplificar esse direito, ele fala dessa forma. Então, esse é o fundamento da revisão da vida toda, né? A revisão da vida toda chegou aí ao STJ, né, o tema 999 da jurisprudência do STJ, e o STJ fixou exatamente a questão, né, que nós colocamos aqui, ó, a possibilidade de aplicação da regra definitiva, prevista no artigo 29 da Lei 8.213, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição. Ok? Tem que ser mais favorável, porque senão, né, além de não justificar, que ninguém vai querer diminuir o valor do benefício, né, tem que ser mais favorável, porque o fundamento é esse. A regra de transição, ela existe, está prevista em lei, o INSS pode aplicar? Pode, mas ela não pode me prejudicar. Se entre ela e a definitiva é melhor, eu tenho direito à melhor, a definitiva, desculpa. Ok? E aí o STJ firmou, então, portanto, a tese de que aplica-se a regra definitiva prevista no artigo 29 na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição. Certo? Então, essa decisão do STJ, ela foi em dezembro, né, do ano passado. A Procuradoria do AGU, a Procuradoria do INSS, já protocolou o recurso extraordinário para o STF, né? Eu não conheço o fundamento, tenho até curiosidade, porque eu não vejo como o STF discutir essa situação, porque não tem questão constitucional aí, né? É uma questão basicamente de lei, totalmente de lei. Mas o que está sendo dito aí é que o argumento que o INSS vai levar para o STF é do rombo da Previdência, que vai dar um prejuízo muito grande, enfim. Mas a tese é muito boa, muito consolidada, né? E tem chances enormes de ter sequência e dar certo. Então, pessoal, alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida? Ninguém quer mostrar a carinha, está todo mundo escondido. Só a Marta e a Daniela. Ô, Lucas, eu quando comecei a fazer a pergunta, minha internet caiu. A pergunta saiu? No chat ou você fez... Não, no Na- chat não tem nada e eu também não ouvi. Ah, é porque na hora que eu estava fazendo a pergunta, a minha internet caiu aqui. Era com relação às contribuições anteriores a 94, né? Se elas forem muito baixas, se elas iriam interferir no cálculo da média. Sim, sim, vai interferir. Vou mostrar aqui, ó, nós vamos falar sobre isso, né? Aí também destacando a importância de saber dar uma olhadinha, né, na carta de concessão, no CNIS do cliente, porque ela pode, se as contribuições anteriores a julho de 94 forem contribuições inferiores, mais baixas, a revisão pode piorar o valor do benefício. Esse exemplo que está aí, ó, no slide, é de um cálculo que eu fiz, né, para uma cliente que procurou aqui, né, querendo fazer essa revisão, e aí fiz o cálculo e mostrei para ela, ó, você não pode fazer a revisão porque as contribuições anteriores a 94, justamente essa que a gente quer incluir no cálculo, como elas têm uns valores menores, elas acabam diminuindo o valor da sua média. Então, vejam bem, essa aqui de cima, esse primeiro valor aqui em cima, é o valor que consta da carta de concessão que ela tem, né, hoje, né, o valor que foi concedido o benefício dela. E se ela fizer a inclusão das contribuições anteriores a julho de 94, a renda mensal dela passaria a ser menor, ó, R$ 180 mais ou menos abaixo. Então, é a primeira informação que você precisa, que o advogado precisa extrair do cliente em relação às contribuições. Em relação às contribuições anteriores a 94. Ok? Eu brinquei aqui que a Marta estava com o vídeo aberto, ela foi e escondeu. Mais alguma questão?
Vamos dar sequência aqui. E agora a gente vai passar, então, para o passo a passo, né? O passo a passo, os cuidados que tem que se tomar, né? Até para não perder tempo com a análise dessa situação. A gente vai precisar, basicamente, de 3 documentos. A carta de concessão, o CNIS, né? E a carteira profissional do cliente, ok? Por que a carta de concessão? A primeira coisa que a gente vai olhar na carta de concessão é o início do benefício para verificar se não aconteceu o quê? A decadência. Para você saber se você ainda pode entrar com essa ação. Né? Eu coloquei aqui embaixo a redação do artigo 103 da Lei 8.213, que diz que o prazo de decadência, né, o direito de ação do segurado para fazer a revisão do ato de concessão do benefício previdenciário é de 10 anos, ok? Mas uma observação muito importante aqui, pessoal, nós somos levados, né, até quem já está na área, quem já trabalha com direito previdenciário, é levado a imaginar que o marco inicial, então, desses 10 anos é a data de início do benefício, a DIB, que é essa aqui, dessa setinha aqui à direita, ó, dia 21/10/2015, é a DIB desse benefício, a data de início desse benefício. Contudo, o artigo 103, ele vai dizer que esses 10 anos, ele é contado do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação. E isso faz muito sentido, né? Porque o INSS, antigamente, né, não demorava tanto, tem demorado muito para poder fazer, para processar o benefício. Se esse benefício for concedido na justiça e um processo demorou lá 3, 4 anos para poder, para a pessoa começar a receber, ela já vai sair com esse déficit aí de 3, 4 anos, né, já contando a decadência. Então, vejam bem, não se apeguem somente à DIB, tá? É preciso procurar informação em relação à data em que ela começou a receber. E aí, na própria carta de concessão, aqui em cima, ó, já tem uma informação que vai ajudar. Ela não é precisa, mas vai ajudar. Né? Porque, por exemplo, aqui, ó, data da concessão do benefício, dezembro de 2015. Ou seja, o INSS demorou aqui 2 meses para poder processar esse benefício. Agora, se você quiser saber exatamente a data que recebeu, né, aí tem lá no meu INSS, tem os extratos, né, de pagamento do benefício. O INSS tem várias telas, né, que tem uma tela que chama, por exemplo, IFBem, que traz as informações do benefício. Tem uma outra que chama RevCit, que fala se o benefício já foi revisado, se teve pedido de revisão, né? E aqui tem mais uma situação interessante, ó. Até onde eu entendo, até onde eu saiba, decadência não tem interrupção, né? A prescrição se interrompe. O Código Civil traz lá as formas de interrupção da prescrição. Agora, a decadência não tem interrupção. Mas, nesse caso específico, o inciso 2, ele diz que se a pessoa no passado lá, né, fez o pedido de revisão, houve interrupção da decadência. Olha o que diz o inciso 2, né? Que os 10 anos vai ser contado do dia que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento da revisão do benefício. Então, se por acaso você pegar uma carta de concessão que você observe na DIB e na data aqui de concessão do benefício que tem mais de 10 anos, aí é preciso questionar o cliente. Já fez algum pedido de revisão? Vamos lá, vai lá no INSS, vamos pegar a tela RevCit, INFIDEM, para a gente ver se já teve algum pedido de revisão que o INSS indeferiu, para poder contar esses 10 anos. Então, é a primeira providência. Tendo passado pelo filtro aí da decadência, você vai adiantar o trabalho com o seu cliente, aí você já pode, né, dar uma olhada no CNIS dele, nas remunerações, nos salários de contribuição mais antigos, né? É lógico que é uma moeda que
nós não conhecemos, né? Eu, pelo menos, não conheci, acredito que nenhum de vocês também tenha conhecido, mas dá para a gente ter uma noção, né? Eu vou fazer o cálculo, eu vou perder tempo. Aliás, fazer o cálculo você vai cobrar, sempre tem que cobrar para poder fazer o cálculo. Cobra para fazer o cálculo, deu positivo, aí dá andamento no processo. Pega a procuração, né? Contrato. Cobrou para fazer o cálculo, deu negativo, o salário o valor do benefício vai diminuir, você não perdeu o seu tempo, você cobrou para poder fazer o cálculo. Se não souber fazer cálculo, procure quem saiba fazer, né? Ele vai te cobrar, vai te entregar o cálculo, você vai entrar com sua ação. Então, olha só, segunda observação, primeira observação, decadência. Segunda observação, verificar, procurar ter uma ideia do salário de contribuição. Bom, ruim, né? Passou nesse filtro, fez o cálculo, você vai ter que observar essa situação aqui, ó. Vejam bem, o início do vínculo de trabalho desse cidadão aqui, desse segurado lá no Banco Real, né, no dia 24 de fevereiro de 75. Mas as contribuições dele só tiveram início em 1982. Poxa, mas eu não quero. O objetivo da revisão não é a inclusão de todos os salários de contribuição anteriores, 94. Por outro lado, por que isso não está no CNIS? Não é obrigação do INSS manter o CNIS atualizado, com as devidas informações? Lá no INSS eles chamam isso de tratar o CNIS, de trazer todas as informações. Trazer de onde? Dos outros bancos de dados que o INSS tem, né? Os bancos de dados mais antigos, né? Antes de 82. Vocês vão perceber que vamos ter muitos casos em que o CNIS só inicia em janeiro de 82, porque foi quando começou o CNIS. Vão ter outros casos que também não traz, né? Porque o INSS não se preocupa com isso. Ele não se preocupa com isso, o trabalhador também não se preocupa com isso, porque ele não tem controle nenhum disso, e também porque só vai entrar no cálculo de julho de 94 para adiante. Então, agora é que as pessoas estão começando a se preocupar com essa situação, certo? E aí? Eu tenho que buscar esse salário de contribuição omitido no CNIS? Vejam bem, para responder essa pergunta, isso é um despacho, né, de um juiz federal, de uma ação judicial, em que a gente consegue perceber que para esse juiz aqui, ele coloca, inclusive, como interesse de agir, né, a necessidade de demonstração efetiva de melhora da situação, com a utilização de todos os salários de contribuição. Ok? Então, ele fez fez uma explicação aqui e intimou, né, nos intimou aqui para poder fornecer os salários de contribuição de 24 de fevereiro de 75 até dezembro de 81. Apresentar um novo cálculo, porque esse cálculo que a gente apresentou está com essa omissão, certo? Eu entendo que ele está correto no cuidado, na cautela, mas essa intimação deveria ter sido dirigida primeiro ao INSS, porque o INSS tem isso lá. Se você chegar no INSS e falar que você quer as contribuições das microfichas, o servidor já vai saber o que você quer, mas vai colocar resistência para poder fazer. Porque outro banco de dados, a pesquisa nesse banco de dados, ela não é individualizada, né? Ele traz uma relação de vários segurados, ele tem que ir lá pensando mês a mês, então dá um pouco de trabalho, eles não gostam de fazer isso não, mas tem que fazer. Só que aí é o seguinte, pessoal, o que nós vamos fazer então para poder evitar esse tipo de situação, para poder evitar o atrito e para mostrar para o juiz que você tentou resolver aquela situação? Nós vamos ter algumas alternativas para essa situação aí. A primeira coisa sua primeira fonte de pesquisa, por isso que eu falei que você tem que ter a carta de concessão, o CNIS e a carteira de trabalho do seu cliente, é porque a carteira de trabalho vai ser a primeira fonte de pesquisa, certo?
A gente tem lá, a gente percebeu então, né, que é o cliente aí, ó, do Banco Real, que trabalhou no Banco Real, que iniciou em fevereiro de 1975. Lá no CNIS não tem o salário de contribuição, mas na carteira tem 433,32. Então, o que a gente vai ter que fazer na hora do cálculo? Hoje, nós temos sistemas aí à disposição no mercado. Aqui no escritório a gente usa o EAPREV, mas tem vários, né? Tem o previdenciarista, tem o Prévios, tem o cálculo certo, tem vários programas de cálculo aí, todos, né? Você tem que pagar por eles, que ele puxa diretamente as informações do CNIS. Você faz o upload do CNIS ali no sistema, ele lê automaticamente as informações e te dá o cálculo. Mas nessa situação aqui, quando o salário de contribuição não está no CNIS, você tem que fazer a inclusão manual, ok? Então, nesse caso aqui, é o que a gente vai ter que fazer. Nós vamos incluir manualmente 433,32. Mas vejam bem, é de 1975, de fevereiro de 75 até dezembro de 86. É óbvio que houve uma evolução de salário para esse cliente, né? É óbvio que se eu colocar 433,32 durante 6 anos, ele vai sair prejudicado. Vejam bem, ó, lá em janeiro de 82 era 56 mil cruzeiros. Então, ele teve uma evolução dentro desse banco, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá nas folhinhas, lá de trás da carteira de trabalho dele mesmo, e vai, veja só, antigamente, né, hoje em dia, eles não fazem, não deixam a carteira bonitinha assim mais não. E vai procurar nas alterações de salário. Aí você vai pegar as alterações de salário, né, e vai incluir manualmente na hora de fazer o seu cálculo, ok? Mas veja só o problema aqui desse cliente. A alteração de salário dele, a primeira já é em 89. Eu preciso das contribuições de 70, do salário de contribuição de 75 a 86. Por que isso aconteceu? Olha só, as anotações anteriores a esta se encontram na carteira profissional número tal, número tal. Quer dizer, ele perdeu a carteira anterior, certo? Então, com a carteira a gente não conseguiu. Qual a segunda opção? Alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Qual que é a segunda opção? De encontrar, então, esses salários de contribuição. No Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, ele tem em seu arquivo, né, um documento, né, os documentos chamam RAIS, aqui, ó, RAIS, Relação Anual de Informações Sociais, e o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, com base nessa lei, essa lei é a lei que garante a todo cidadão o direito, né, a obter dos órgãos públicos, né, informações a seu respeito. A gente vai ver uma redação do artigo 4º dela mais adiante. Eu coloquei aqui para vocês, ó, o endereço, né, lá do arquivo do Ministério do Trabalho, com e-mail. Então, você pode fazer esse pedido, né, mesmo que eles não respondam, faz o pedido, junta o pedido na sua ação judicial e mostra para o juiz que você tentou de todas as formas preencher e encontrar esses salários de contribuição que o INSS omitiu, certo? Por que você vai fazer isso? Porque fazendo isso e não conseguindo, você vai pedir para o juiz determinar que o INSS apresente isso, certo? Se você conseguir, você vai fazer o seu cálculo bonitinho, vai ganhar aí bons meses, né, no desenrolar da sua ação judicial. Ok? Eu coloquei aqui, nesse caso, né, não é desse mesmo cliente, mas eu peguei aqui um modelinho da RAIS só para ilustrar, né, para ver como que é, né? Então aí, ó, estão aí os salários, né, do ano aqui de 1983. Foi impresso lá em 2020, ok? Então, esse é o modelo da RAIS. A gente usa aqui também, pessoal, muito o Ministério do Trabalho quando o CNIS não traz a informação de encerramento do vínculo.
né? Nós tivemos um caso aqui de uma aposentadoria rural, por exemplo, que como lá no CNIS constava um vínculo urbano em aberto ainda para o nosso cliente, o INSS negou, né, falando que ele tinha um vínculo urbano. Aí a gente vai no Ministério do Trabalho, pega a relação de vínculos do trabalhador e lá vai ter a data de encerramento. É outro documento, não esse, tá? Só de curiosidade. Então, se você não conseguiu encontrar o salário de contribuição, o que você vai fazer? Na petição inicial, né, você vai fundamentar dessa forma aí o seu pedido para que o juiz determine ao INSS que forneça esses documentos. Pode colocar lá microficha, que eles vão saber o que é. O artigo 11 da Lei do Juizado Especial Federal, né, diz que a entidade pública deverá fornecer ao juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. O artigo 31 do parágrafo 1 do decreto 3.048, que é aquele que eu comentei que regulamenta a legislação previdenciária, diz que o INSS terá até 180 dias contados da data do pedido para fornecer ao segurado as informações constantes do CNIS sobre contribuições e remunerações utilizadas no cálculo do salário e benefício. Ah, professor, mas aí está falando dasquelas que foram utilizadas. Eu quero as que não foram utilizadas. Tudo bem, mas serve de fundamento para poder mostrar que o INSS tem a obrigação de fornecer esse documento. A informação do seu cliente que está lá em poder dele. Então, ele tem a obrigação de fornecer, né? O artigo 4º da Lei 8.159 de 91 diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular. Ok? Então, você vai fundamentar a sua petição inicial com esses 3 dispositivos. O modelo que eu vou fornecer, ele vem com isso, mais um detalhe. E isso é só se você não conseguir na carteira e nem no Ministério do Trabalho. Ok? Ou se eventualmente, né, pode acontecer do próprio CNIS trazer essa informação, tá, pessoal? Aqui nós estamos trazendo algumas situações, alguns problemas que a gente pode enfrentar na hora de desenvolver essa revisão da vida toda. E aí, por fim, né, se nada disso der certo, se na carteira não tiver, se o Ministério do Trabalho não tiver, se o INSS não tiver, o que a gente vai fazer? Qual que vai ser a última saída? Nós vamos incluir naqueles meses onde está faltando salário de contribuição, nós vamos incluir o valor do salário mínimo da época. Pode isso? Pode. Olha só, artigo 36, parágrafo 2º do decreto. No caso de segurado empregado ou de trabalhador avulso que tenha cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor do seu salário de contribuição no período base de cálculo, considerar-se-á para o cálculo do benefício no período sem comprovação do valor do salário de contribuição, o valor do salário mínimo. Ok? Então, você vai lá atrás, né? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Vai lá na internet, faz uma pesquisa, né? Igual eu fiz para poder mencionar aqui. O que vai ter que ser feito no caso desse cliente? Nós vamos incluir manualmente, na hora de fazer o cálculo, 433,32, porque está aqui, está registrado na carteira, né? Então prevalece o que está registrado na carteira e é maior do que o salário mínimo da época, tá? Só que não no período todo, como eu tinha pensado a princípio, né? Vamos colocar até abril de 75. A partir de maio de 75, 532,80, que é o salário mínimo da época. Isso vai até abril de 76. Aí, a partir de maio de 76, 768, e assim por diante, até preencher todo o período que estiver faltando no seu CNIS, o CNIS do seu cliente. Ok? Alguma pergunta? A gente já está chegando ao final. Eu vou mostrar agora para vocês, né, na prática, né, uma carta de concessão
um quinis e um cálculo, para a gente ver também como é que fica o valor da causa e, principalmente, para você ver como que essa ação pode ser vantajosa. Nem sempre ela vai ser vantajosa, como eu já demonstrei, né? Mas nós temos um exemplo aqui e eu vou mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone aí e pedir a palavra. Olha só, pessoal. Vamos lá. Carta de concessão, né? O primeiro documento a ser analisado. Primeira coisa, tem decadência? Não, não tem, né? Não tem 10 anos aqui que ele começou a receber o benefício. Olha só o período básico de cálculo desse cliente. Olha isso aqui, que situação horrível, né? Horrível não, seria até bonito, né? Se a média fosse uma média justa, porque, vejam bem, ele tinha contribuições lá em 94, 95, bem consideráveis. Se bobear, isso aqui batia o teto da época, né? R$ 2.300. Então, olha só. Lembra que eu falei que a intenção da lei era de fazer com que o benefício previdenciário tivesse um equilíbrio com a vida contributiva, né? Refletisse melhor a vida contributiva do segurado? Então, me explica como é possível que aposentadoria por idade, se é aposentadoria por idade, ele tem no mínimo 180 contribuições. Como que num universo de 180 contribuições, a gente vai usar apenas 10 contribuições? Que equilíbrio esse tipo de cálculo encontra com a vida contributiva do segurado? Então, vejam bem. Vamos lá. 10 contribuições. Somando todas essas 10 contribuições aqui, por que que isso ficou assim? Porque ficou de fora tudo que era anterior a julho de 94, ou seja, 170 contribuições ficaram de fora, né? E também não tem contribuição depois de abril de 95, porque ele parou de contribuir. Mas então como é que ele conseguiu o benefício? Ele perdeu qualidade de segurado até 2015, mas vejam bem, uma vez preenchido o requisito da carência, certo? Uma vez preenchido o requisito da carência, você pode esperar para poder fazer o pedido de aposentadoria quando vier a idade. Os requisitos não são cumulativos, não precisa ser observado ao mesmo momento. Está na Lei 10.666 de 2003, tá? Então, ele já tinha carência, né? Igual, por exemplo, eu já tenho 15 anos de contribuição. Posso parar de contribuir e esperar a idade? Posso, não tem problema nenhum. Eu vou ter o direito à aposentadoria por idade. Só que eu vou ter prejuízo no valor e, se daqui até lá, né, sofrer alguma contingência, né, ou vier a óbito, minha família fica sem pensão, eu fico sem auxílio-doença, sem aposentadoria por invalidez. Então, enfim, mas isso aqui é perfeitamente possível, tá bom? Então, olha só. A soma dos salários de contribuição deu 19.843. Numa média normal, né, somando 10 valores, dividindo por 10, ele teria uma renda mensal inicial de R$ 1.984, né? Não estaria tão ruim assim. Mas, como eu disse para vocês, essa lei, ela ganhou o nome de Lei do Fator Previdenciário, mas podia ter outro nome. Além de fazer isso aqui, de limitar, né, a julho de 1994 o cálculo desse cidadão, ela trouxe o fator previdenciário, que já levou aqui 50%, e ainda trouxe o mínimo divisor, que eu expliquei para vocês lá nos slides. Olha ele funcionando aí, ó. Olha só. Ao invés de dividir por 10, que era a média, dividiu por 153. Então, vejam bem, 153 é 60% de 256, e 256 é o número de meses de julho de 94 a setembro de 2015. A gente viu que a DIB dele é de outubro de 2015. Ok? Então, vejam bem, se não fosse a regra
Se não fosse a regra que está lá na Constituição Federal, que diz que nenhum benefício que substitua a renda do trabalhador pode ser inferior ao salário mínimo, ele ia receber R$ 129. R$ 130 de uma média de 1.900. Então, assim, não dá, não tem como defender essa forma de cálculo. Ela é muito danosa, ela é drástica, ela prejudica e muito o segurado, certo? E por aqui você já pode imaginar, se em 94 ele tinha essa média aqui de contribuição, certamente antes de julho de 94 nós vamos encontrar coisa boa. Então vamos pegar o CNIS dele para poder dar uma olhada. Só um parênteses aqui, porque eu mencionei para vocês sobre a questão do coeficiente, né? Tá vendo aqui, ó? 0,87. Então isso aqui implica dizer que ele tinha 17 anos de contribuição. 70% mais 1% a cada ano. A reforma mudou isso, tá? A reforma mudou. Hoje vai ser, piorou, né? Conseguiu piorar. Como que vai ser para nós? Se a gente chegar até lá com essas regras, né? Porque deve mudar também. Vai ser 60% da média, 60% só, mais 2%. Aí a pessoa pensa assim, antes era 70% mais 1%, agora diminuiu para 60%, mas agora é mais 2%. Só que agora é mais 2% daquilo que ultrapassar a carência mínima. E antes não, era 70% mais 1% do que você tiver de contribuição. No caso desse cliente aqui, por exemplo, deu 87%, por quê? 70%, ele tinha 17 anos, mais 1% a cada ano. Né? Agora vai ser 60% mais 2%, além do que ultrapassar. Então, nesse exemplo aqui, ele teria 60%, o que ultrapassou? 2 anos só. Então, ele teria 64%. A reforma conseguiu piorar o que já era ruim. Tá? Então, naquela brincadeira que eu fiz, né, de 180 contribuições, está usando só 10, não é nem 180, é 204, né, que equivale a 17 anos. Então, vamos ver o CNIS desse cliente, porque esse cliente parece que tem coisa boa aí para poder ser feito para ele. Né? A primeira coisa, então, a gente observa aqui que também vamos ter que fazer esse trabalho aí de buscar as contribuições, de 77 até dezembro de 86, porque o CNIS só começa em 82, né? 84.149 mil, vai ter coisa boa aqui. Vamos fazer pegar a procuração, fazer ele assinar o contrato, e tem casos assim, dá até para dispensar a cobrança do cálculo. Né? E vamos ver o que vai acontecer. Ó. Tá vendo? O CNIS, né, tem muita contribuição anterior a julho de 94. Aqui começou, né, aqui já era o plano real, muda a moeda, né? Não, aqui não era plano real, não, aqui é 89 ainda. Aqui começou a ter uns valores menores, né? E aí a gente vai analisando o CNIS e vamos jogar essas informações no cálculo. Vocês vão perceber que o cálculo aqui, ele foi feito com as contribuições que estão no CNIS, porque é aquilo que eu comentei. O sistema de cálculo ele puxa a informação que está no CNIS. O que você quiser incluir a mais tem que ser incluído manualmente. Nós não fizemos eu não fiz a inclusão nesse caso aqui ainda, porque não tem o salário de contribuição de 77 a dezembro de 86. Mas vejam bem, então o cálculo vai aqui, e esse cálculo, pessoal, tem que colocar a data de início a mesma da data que o INSS fez o cálculo lá, ok? Então, data de início do benefício, 21 de outubro de 2015, a mesma coisa. O tempo de contribuição, 17 anos, um mês, tem que ser tudo isso, todas essas informações têm que ser a mesma que o INSS tem. A única coisa que vai modificar aqui é a inclusão dos salários de contribuição anteriores a julho de 94. Julho de 94 está aqui, ó. 10 contribuições só. Era o que a gente tinha lá no nosso cálculo. Então, vamos ver. Ó. Aqui você já começa a ver, ó, limitado ao teto. As contribuições dele eram boas. Era contribuição no teto. Aqui já foi no mínimo, aqui no teto. Né? Vamos ver como é que vai ficar esse cálculo. Olha, aí parou, né? Parou na última contribuição que o sistema encontrou no CNIS, que foi em 82. Olha só, pessoal. Então, um cidadão
que teve uma renda mensal inicial calculada no salário mínimo, e isso porque a Constituição proíbe que seja inferior ao salário mínimo, deveria ter uma renda de R$ 4.200. Esse valor de benefício aqui, esse sim reflete a vida contributiva dessa pessoa, certo? Então, vamos agora achar o valor da causa, o valor da nossa causa, para a gente ver qual vai ser o valor dos nossos honorários, né? Você tem uma renda mensal original de R$ 788, é o que ele vem recebendo, e uma renda mensal original revisada de R$ 4.217. E tem uma diferença de R$ 3.429. Então, o que é o objeto do seu pedido? Duas coisas. Revisar a renda mensal inicial e daqui para frente ele começar a receber o valor correto. E pagar a diferença dos últimos 5 anos. Por que dos últimos 5 anos? Por causa da prescrição. Ok? E como que é feito o valor da causa de uma ação previdenciária? Você faz o cálculo dos atrasados dos últimos 5 anos, se tiver mais de 5 anos, né? Se tiver 3 anos, 3 anos. Dessa diferença ou do valor do benefício. E mais 12. É o que diz o Código de Processo Civil, lá na parte em que trata do valor da causa. Ok? Então, nesse exemplo nosso aqui, isso aqui é uma ilustração, é só para poder entender, né? Porque, obviamente, essa renda mensal original tem sendo corrigida ao longo dos anos, da mesma forma que a renda revisada deveria vir sendo corrigida ao longo dos anos, certo? E nessa diferença tem juros, tem correção, então é só para poder entender. Parcelas vencidas, a diferença vezes 60 meses, que corresponde a 5 anos. Parcelas vincendas, a diferença vezes 12 meses, que é o que determina o artigo 292, parágrafo 1º do CPC. Então, você tem aí um processinho, né, com um valor aí de R$ 240 mil. Ok? Obviamente que nem todas serão assim, né? Se fosse, seria muito bom, né? Então, pessoal, é isso aí. Essa é a renda mensal inicial, essa é a revisão da vida toda, muito boa de se trabalhar. A gente tem que tomar esses cuidados. E se ninguém tiver pergunta, quem quer manifestar alguma coisa, dá vontade de liberar o vídeo desse povo tudo para ver o que eles estão fazendo. Alguma consideração, Daniela? Ô, Lucas, no chat aqui nós estamos sem perguntas. Eu acho que todo mundo entendeu tudo. Todo mundo agora vai fazer revisão da vida toda. Pode ser um bom sinal. É. Então, muito bem, eu agradeço mais uma vez, né? Deixa eu ver aqui uma situação, porque nossos amigos Jefferson Calil, né, e a Simone, eles estão com um curso, só que é um curso preparatório para a OAB. E me deram para poder fazer um sorteio aqui, uma vaga nesse treinamento que eles estão oferecendo, um treinamento individual, né, para a prova da OAB, onde eles ensinam a pessoa a focar naquilo que mais cai. Mas eu acho que nós não temos aqui ninguém que esteja preparando para a OAB, certo? Espera aí que não. Não. Não foi só, nós recebemos foi só um elogio. Eu falei assim, espera aí que deve ser alguém que está preparando para o OAB. Se não tiver ninguém que esteja preparando para o OAB, eu vou agradecer, né, aos colegas, então nós não vamos ter esse sorteio, porque aí eu iria fazer um sorteio agora dessa vaga, tá? Mas então, mais uma vez, agradecer em nome da Acolhe Vida a contribuição que vocês fizeram, né? E quem tiver interesse aí na área previdenciária, acompanhe aí nossas redes sociais. A gente vai estar trabalhando com alguns cursos aí. A doutora Daniela na área trabalhista e eu na área previdenciária. Ok? Então, eu vou... Lucas, o Thales está parabenizando aqui pela aula, falou que foi muito boa.
Ótimo. O Thales, na verdade, é a Marta. Ela deve estar usando lá o aplicativo do marido dela, que chama Thales. Ótimo. Ela é advogada, trabalha lá também na Colivida, ajuda lá na Colivida. Então, a gente vai encerrar. Um abraço para todos, espero que tenham gostado. Depois eu vou enviar o modelo da inicial por e-mail, já está formatado, eu vou enviar o modelo por e-mail. E se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação, pode mandar e-mail para a gente também. Valeu, obrigado.